No dia em que arranca a Liga dos Campeões, tentamos perceber em maior detalhe o que o público pode esperar. Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, ajuda-nos a perceber quais as maiores diferenças e o que o público pode esperar para os próximos dias. Em termos de formato, quais são as maiores diferenças, Luís? Em termos de formato, as grandes diferenças acabam nos oitavos de final. A partir dos oitavos de final é tudo à semelhança do que aconteceu nos outros anos, mas foquemos-nos no que vai acontecer até então. Para quem ainda não se inteirou deste novo formato, é um formato claramente disruptivo em relação ao que nós estávamos habituados. Desde logo a questão dos potes que existiram no sorteio são absolutamente irrelevantes em termos de... Portanto, perde-se muita carga de... Ou melhor, perde-se toda a carga de benefício que os potes têm. Portanto, uma equipa pode estar no primeiro, segundo, terceiro ou quarto pote, joga sempre contra duas do pote 1, duas do pote 2, duas do pote 3 e duas do pote 4, cada uma em casa e a outra fora. Portanto, não há cruzamento em duplicado com as equipas, só se joga uma vez contra a mesma equipa. Isto faz com que esta fase de liga, porque é uma classificação de 36 equipas e no fundo não vão jogar todas umas contra as outras, mas vão jogar 8 jogos cada uma, vai haver uma classificação única e essa classificação vai ter do primeiro ao oitavo apuramento direto para os oitavos de final, do 25º ao 36º, portanto os últimos 8 eliminados completamente, já não há repescagem para a Liga Europa e depois surge ali um intervalo de 16 equipas entre o 9º e o 24º que vão a play-off e portanto tem aqui uma eliminatória suplementar que vai acontecer em fevereiro, já vamos falar da questão do calendário, mas basicamente há esta divisão. Nesse play-off, portanto, todos os lugares vão contar em termos de pontuação, também em termos de dinheiro, também já falaremos disso, mas no fundo a classificação, o ficar em segundo não será igual a ficar em sétimo, portanto há implicações depois, porque nos sorteios posteriores o ranking que se for aqui conseguindo em termos de classificação vai pesar nesses sorteios mais à frente, um bocadinho ao estilo do ténis. Portanto, há este formato, 4 jogos em casa, 4 jogos fora, e depois nós vamos ver tudo muito embrulhado ao longo destas 8 etapas. E como há confrontos entre equipas muito fortes e também confrontos entre as equipas mais fracas, vamos ver, pelo menos ao fim de 3, 4 jornadas, algumas surpresas. Vamos pôr um exemplo, um Bayern em 20º e se calhar até um Sturm Graz em 15º, por exemplo. As coisas depois vão-se acertando, mas é algo muito mais suscetível de uma embrulhada inicial. E só na parte final desta fase de liga é que o desenho vai se compor um bocadinho mais, porque aí as grandes equipas já jogaram contra as equipas de menor capacidade e, em teoria, vão conseguir estar numa classificação mais acima. Mas, mesmo assim, vamos ter uma discussão acérrima até ao final, com várias equipas, se calhar, de topo, porque têm um calendário terrível, a não sequer conseguirem um apuramento direto para os oitavos de final. Isto tem tudo a ver com perspectivas, nesta altura, mas acabaram-se os passeios. No fundo, esta fase de liga traz isso. Acabaram-se os grupos fáceis, não é? Passa a haver muito mais trajetos da morte do que propriamente grupos acessíveis, porque nesta primeira jornada há um ou outro jogo mais desnivelado, mas, regra geral, as coisas são muito equiparadas e, portanto, em teoria, em perspectiva, vai haver muito mais emoção desde o início e muito mais necessidade também de ganhar, de amealhar pontos e de se conseguir logo bons resultados e, portanto, menos rotação das equipas mais fortes. Olhando agora para o calendário, também se notam algumas mudanças. Quais são? Desde logo, uma já vamos assistir nesta semana. Ainda não há Liga Europa, ainda não há Conference League. A Liga Europa começa na próxima semana. A Conference League só vem a seguir e já misturada com a Liga dos Campeões. Portanto, nesta primeira semana vamos ter Champions terça, quarta e quinta. 6 jogos em cada dia, com 2 jogos às 17h45 e o resto, neste caso 4 jogos,
a partir das 20. O horário não muda, mas muda aqui algumas questões de calendarização. Depois, quando vierem semanas em que há Liga dos Campeões, Conference League e Liga Europa, aí sim já se arruma mais a Liga dos Campeões para os primeiros dias. E depois há outro aspecto muito relevante, que tem a ver com janeiro. Janeiro passa a entrar no calendário da Liga dos Campeões. Portanto, vamos na mesma ter 6 jornadas até ao Natal, só que até aqui as 6 jornadas acabavam com a fase de grupos. Agora não, ainda há mais 2 jornadas que se jogam na segunda metade de janeiro, em semanas consecutivas, sendo que a última jornada vai ter todos os jogos à mesma hora e será altamente improvável que haja algum jogo que possa ser marcado numa hora diferente, porque os lugares vão estar todos em disputa. A disputa vai ser muito interessante porque acabou o confronto direto, não conta o confronto direto. Depois de pontos, diferença de golos marcados, passa ao critério de quantos pontos é que fez os adversários, é que fizeram os adversários da equipa A e quantos pontos é que fizeram os adversários da equipa B para depois desempatar. Portanto, isto vai estar tudo muito embrulhado, a última jornada vai ser absolutamente frenética e portanto, vamos ter este acrescento. Em relação a janeiro, há ainda a dizer um aspecto muito importante. Surgiu a dúvida se, com o mercado em aberto, as equipas podem ainda reforçar-se antes destas 2 últimas jornadas. Não podem. Portanto, os jogadores que estão inscritos a partir de 3 de setembro vão ser os jogadores aptos até ao final de janeiro. Portanto, vamos supor que o Sporting ou o Benfica contratem um jogador no início de janeiro, eles não podem jogar logo nessa fase, mas depois podem jogar a seguir se os clubes se apurarem para o play-off ou para os oitavos de final. Portanto, também há esta mudança. E em termos monetários, há aumentos? Há aumentos. Eu até vou aproveitar para tirar o meu papel para ser mais fácil. Globalmente há claros aumentos. Portanto, em termos de prémio de entrada, passamos de um prémio de 15,6 milhões de euros de buy-in, chamemos-lhe assim, para uma entrada de 18,6. Portanto, são cerca de 3 milhões a mais. Só que depois desaparecem outras coisas, como aquele coeficiente que existia há 10 anos, isso cai. E cai também o market pool, que isso é sempre atribuído só no final da competição. Estes dois valores dão acesso, dão vez ao pilar valor, que é um pilar diferente, tem em atenção o ranking a 5 anos outra vez, tem em atenção o market pool, a distribuição televisiva e os mercados para os quais os países conseguem vender os mercados televisivos. Portanto, em termos práticos, em termos de bolo total, vai significar mais ou menos o mesmo. Aqui não vai haver um aumento, mas no fundo há esta mutação. Portanto, nós estávamos habituados nos últimos anos a fazer logo as contas de um clube português que encaixava os 15 milhões de entrada mais 30 milhões de coeficiente. Isso agora não existe, mas no final vai haver aqui uma compensação. Em relação a prémios, há aqui outros aspectos a ter em conta. Na fase de grupos, ou na fase de liga, nos tais 8 jogos, continua a haver prémio por vitória e por empate. Esses prémios baixam. A vitória passa de 2,8 para 2,1 e o empate passa de 930 mil euros para 700 mil euros. Mas, no fundo, vai dar um bocadinho ao mesmo porque as equipas passam a ter mais possibilidades de ganharem jogos. Portanto, passam de 6 para 8 jogos e, por isso, matematicamente é mais possível fazerem este dinheiro. Portanto, neste aspecto também mantém-se mais ou menos o mesmo bolo. Depois, mais um aspecto muito relevante tem a ver com a classificação. E este é um aspecto que a UEFA quer enfatizar, que é todas as posições contam. E o 36º, portanto o último classificado, vai receber 275 mil euros pela posição. O 35º, portanto o penúltimo, recebe isso vezes 2, portanto 550 mil euros. O antepenúltimo recebe isso vezes 3. E por aí fora, até ao primeiro lugar, o primeiro classificado, pela classificação, pode encaixar quase 10 milhões de euros. É 9,9, portanto, números redondos, é mais 10 milhões de euros pela classificação. Portanto,
Temos a entrada, temos os prémios por vitória, temos o prémio por classificação e depois temos prémios por apuramento. Os 8 primeiros ainda recebem 2 milhões extra, além destes valores todos que eu já falei. Quem vai a play-off recebe mais 1 milhão extra e depois no play-off, se passar, recebe outro milhão extra, portanto também faz os tais 2 milhões. E além disso, apurando-se para os oitavos de final, ainda recebem mais 11 milhões de euros. Portanto, é um bolo bastante simpático, bastante interessante, não vai ser nada fácil. E aqui, obviamente, olhamos para as equipas portuguesas, já vamos também falar sobre isso, mas tem aqui muitos milhões em disputa, com uma distribuição um bocadinho diferente, mas com o bolo a ser ainda maior. Isto, no fundo, é a UEFA a tentar combater com milhões o que a Superliga tanto ameaçou nos últimos tempos e que obrigou a esta reformulação para 3 anos dos quadros competitivos da Liga dos Campeões e não só, da Liga Europa e também da Conference League. Perguntava-te agora, e mencionaste isso mesmo, ao que podem aspirar as equipas portuguesas. Realisticamente vai ser muito complicado ficar nos 8 primeiros lugares. É preciso fazer um trajeto muito pujante, muito capaz. Os calendários dos portugueses, tal como se esperava, não vai ser fácil. Portanto, como já disse, a questão de o Benfica estar no pote 2, o Sporting no pote 3, é praticamente irrelevante. Até diria que se calhar o calendário do Benfica é mais complicado ainda do que o do Sporting. No caso do Benfica, o primeiro jogo é absolutamente vital, porque é frente a um dos teoricamente mais frágeis, mas é no Maracanã, em Belgrado, contra a Estrela Vermelha, ainda está super motivado, tem tudo em jogo também, e por isso olha para este jogo também como uma final, e portanto não vai ser nada fácil para a equipa do Bruno Lage. O próprio Sporting parece-me que pode ter aqui uma entrada um bocadinho mais acessível do ponto de vista de contexto e não do ponto de vista de valor de equipa, porque o Lille obviamente é a melhor equipa do que o Estrela Vermelha e a equipa do Sporting está com outra pujança. Portanto, será interessante perceber que aqui não vai haver grande espaço para gestões, para poupar um ou outro jogador na Liga dos Campeões num jogo mais acessível, para depois apostar mais no campeonato, porque, de facto, as jornadas são todas muito exigentes, todos os pontos contam e todos os golos contam. É essa a mensagem que a UEFA foi passando ao longo destes tempos e que, efetivamente, por este cenário que nós estamos a ver, aplica-se na perfeição. Portanto, eu acho que, em termos realísticos, os portugueses vão aspirar a lugares de play-off. Claro que podem tentar a mais e claro que querem mais, mas será por aí. E aqui deixa de haver aquele bombonzinho de às vezes que ir para a Liga Europa e poder, com um calendário mais acessível, poder ir longe e fazer mais pontos e tudo isso. Portanto, vai ser uma luta titânica até ao fim e com mais calendário, com mais dose. Ainda recuperando a questão do calendário, há outro aspecto relevante que é, passando a fase de grupos, acabando a fase de grupos no final de janeiro, logo a abrir fevereiro há os 2 jogos do play-off, em semanas seguidas outra vez, e antes de a seguir entrarem os oitavos outra vez em março. Portanto, vai ser tudo muito apertado nesta altura para as equipas portuguesas, as que estão na Champions, mas também as que estão na Liga Europa. Luís, perguntava-te agora que outras novidades chegam com esta Champions League. Nós já falámos aqui de muitas novidades que a UEFA traz. Vamos aproveitar também para trazer uma novidade do 0-0, que nós temos o Apostase disponível, com prémios bastante interessantes também para a Liga dos Campeões. É um novo Apostase. Nós já tivemos muitas participações no Campeonato Português. Isto é muito simples. Não tem que pagar a entrada, o palpite do resultado, o palpite da primeira equipa a marcar e o palpite do primeiro jogador a marcar. Temos tido um enorme feedback, tem sido excelente perceber que as pessoas estão a gostar deste jogo. E depois temos prémios chorudos, fornecidos pelo nosso sponsor oficial, e o primeiro lugar dá acesso a um fim de semana com tudo pago em Madrid, com visita também ao Santiago Bernabéu incluído. O segundo prémio é uma PlayStation 5, o terceiro prémio uma subscrição anual de Sport TV e da Zone. Portanto, também aqui tudo a envolver futebol, que é a nossa maneira de estar, a nossa forma de olhar para isto. E volto a dizer, não há qualquer tipo de entrada, de valor de entrada, é uma participação grátis. Queremos é que as pessoas aproveitem, desfrutem e que se possam deliciar com o melhor futebol que há pela Europa. Obrigado por terem assistido a mais um Tema do Dia. Sigam as redes sociais do 00 e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum tema quente da atualidade desportiva.